Você já colocou uma semijoia no pescoço? Olhou no espelho e sentiu que ficou completamente diferente, daquele up a mais no seu look? Ficou mais elegante, mais confiante, mais preparada para o que o seu dia está te reservando, seja uma reunião, um encontro com as amigas e trabalhar, fazer as suas vendas? Esse sentimento, essa transformação que acontece em segundos, é o maior ativo de quem vende semijoias. E a maioria das vendedoras nunca usa esse ativo a favor do seu negócio. Ser joia não é um produto, é uma emoção. É a sensação de chegar numa reunião e sentir que está impecável. É o brinco que a cliente usou no dia mais especial da vida dela. É o colar que a filha deu de presente e que a mãe não tira mais. Quando você entende que você está vendendo e não só uma peça de metal com banho, e sim um propósito, você muda completamente a sua forma de apresentar, de embalar, de entregar e de se relacionar com quem compra de você. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias e acessórios. Meu nome é Giuliana Manginelli e vim trazer tudo o que eu aprendi, errei, acertei, estudei nesses 17 anos que eu estou no ramo. Hoje estou num cenário diferente, eu estou em casa, porque eu estou operada, ó, tô até de andador aqui, tive que fazer uma cirurgia de emergência no meu quadril, mas podcast que não pode parar de ter. Então estamos aqui e a única coisa que eu peço em troca de vocês é vocês curtirem esse episódio, comentarem, para poder entregar para cada vez mais pessoas, isso gerar mais motivação para eu estar sempre aqui, manqueta ou não, estarei sempre aqui com vocês. E hoje eu vou te mostrar como construir uma experiência completa para sua cliente, do primeiro contato até o pós-venda, usando todos os sentidos. Porque venda de semijoia que toca mais de um sentido, cria uma memória que não se esquece. E a memória é o que faz o cliente voltar sem precisar ficar convencendo ela a comprar de novo. Primeiramente, por que a experiência vende muito mais do que o produto? Existe uma guerra, que é uma guerra assim visível, que eu tenho certeza que vocês já presenciaram ou vão presenciar isso, que é uma guerra por preços. E você não vai querer entrar nessa guerra, porque você não vai conseguir vencer. Sempre tem alguém disposta a vender mais barato do que você. Só que existe um lugar que não existe a guerra de preço. Você consegue vender livremente, onde o cliente não pergunta qual que é a peça mais barata, quando vai ter promoção, ela compra porque quer, não porque precisou ser convencida, seja por preço, seja por condições especiais. E esse lugar chama experiência. Pensa assim, tem duas empresas, você e sua concorrente, e elas vendem o mesmo colar dourado. O preço também vai ser o mesmo. Vamos colocar que o preço dos dois é o mesmo preço e o mesmo colar. E a qualidade também ali é bem semelhante. Só que uma empresa entrega num saquinho plástico, com um bilhetinho ali, genérico, uma balinha. A outra entrega numa caixa de papel, com seda, um sachê perfumado, um cartãozinho escrito à mão, uma mensagem depois de 2 dias perguntando se ela está gostando das peças. Onde você acha que essa cliente vai voltar a comprar? Para quem que ela vai indicar para aquela amiga, para aquele grupo de amigas que compram semijoias? A peça foi a mesma, mas a experiência foi completamente diferente. E é a experiência que fideliza o cliente, não é o produto. Isso se torna cada vez mais visível quando a gente fala de grandes marcas. Antigamente nem tanto, né? Vamos falar de grandes marcas como Chanel, Dolce Gabbana, enfim. São roupas que custam milhares de reais, milhares de dólares. E você encontra empresas que vendem a mesma calça, que vende a mesma blusa, que vende a mesma bolsa. O que muda? A tag desse tamanho, escrito Dolce Gabbana, Chanel, Celine, enfim. Por que as pessoas compram de grandes empresas, sendo que elas encontram os mesmos produtos milhares de vezes mais baratos em outros lugares? Primeiramente, a experiência. Você entra numa loja dessa, primeiramente você é recebido com champanhe. Você tem uma pessoa especial que vai entender quais são os seus desejos, o que você procura, vai entender o seu perfil, vai te colocar numa poltrona maravilhosa, super confortável, vai entregar o seu produto dentro de uma caixa desse tamanho, escrito Chanel, dentro de uma sacola maior ainda, que você vai passear na rua com aquela
sacola e as pessoas vão olhar. Tudo isso é experiência. Você encontra o mesmo produto em outros lugares, mas as pessoas escolhem as grandes marcas por causa da experiência que elas proporcionam, seja do atendimento, seja do pós-venda, ou seja, delas se sentirem mais importantes. Então é só um exemplinho clássico para vocês de como realmente as pessoas escolhem muito mais o sentimento que aquele produto vai causar do que realmente o preço. Se você está brigando por preço, é porque o seu posicionamento ele está totalmente incorreto ou nulo, ou às vezes nem existe um posicionamento. Então vamos ao seu primeiro contato com a cliente, antes mesmo dela ter comprado com você. A experiência já começa na pré-venda. Então, seja porque ela viu algum reel seu, algum post, algum story, ou seja porque uma amiga indicou você e ela entrou no seu perfil, seja no Instagram, seja no seu WhatsApp, ele tem que ser um perfil profissional. Ele tem que ter as fotos das peças. E muito mais do que foto normal. Aquela foto ela tem que parecer que é uma semijoia. Muitas vezes eu olho o perfil de pessoas que vendem semijoia e eu acho que é bijuteria. Eu tenho que dar uma caçada, uma pesquisada para ver se realmente aquele produto é uma semijoia, é uma bijuteria. Você precisa investir em uma boa foto do produto. Existe hoje, você compra na Shopee, Mercado Livre, aquelas cabines de foto, sabe? Que você liga na tomada, já acende uma luz, com o próprio celular você já tira uma foto numa qualidade muito melhor. Porque vocês estão vendendo um produto de luxo. E para gerar o valor necessário, tem que ter uma foto bem tirada, com uma boa iluminação e uma nitidez de produto. Muitas vezes eu vejo pessoas tirando foto segurando na mão, ou colocando numa planta, ou colocando num tapetinho de pelo, você vê muito mais os elementos em volta do que a própria peça, do que a própria foto. Você tem que pensar que o seu perfil ele é comercial, ele é uma vitrine. É como se as pessoas fossem no shopping ver o que você tem na vitrine. Uma vitrine feia, eu não entro na loja, não sei vocês. Mas se eu vejo uma vitrine feia, eu não vou entrar na loja. Então, o seu perfil, seja do WhatsApp ou do Instagram, tem que conter fotos bonitas e altamente vendáveis. E a dica é: sempre coloque foto na modelo, porque se as pessoas conseguem, além de visualizar o tamanho da peça, como ela ficaria no corpo, ela também pode usar o gatilho do espelho. Ela olhar uma modelo super bonita usando esse conjunto que eu tô e falar: nossa, eu quero ficar bonita igual a essa mulher. Eu quero usar essas mesmas peças, porque o sentimento que eu tive ao olhar essa foto, eu quero ter em mim mesma também. Então, as fotos em modelo são muito mais poderosas do que fotos da peça sozinha. Você pode usar em formato carrossel, coloca a foto da modelo, a pessoa desliza para o lado, tem a foto da peça, mas a experiência dela poder ver os seus produtos tem que ser uma experiência bem feita. Então, já começa antes mesmo dela comprar com você. E além dela poder ver as peças, é interessante ela já ter uma experiência do que as clientes que compram de você se sentem quando compram. Então eu sempre falo isso, vamos sempre trazer aqui depoimentos, feedbacks das clientes que compraram com você, que usam as peças. Por isso que é tão importante você fazer o pós-venda, perguntar: e aí, que achou das peças? Como foi o casamento que você foi? Como foi aquela festa? Como foi aquela reunião que você tinha? Pega esse feedback, tira print e posta nas redes sociais. Isso é super importante para quem está conhecendo o seu produto, saber se você é real e de confiança. Maravilha! A cliente pesquisou, gostou do que viu e decidiu que vai comprar de você. Foi lá e te mandou uma mensagem. E agora essa mensagem vai determinar se você se aprofunda ou se você perde aquele cliente. Respostas rápidas, atenciosas, que chama pelo nome da cliente, com certeza vai resultar no aprofundamento. Agora, um texto copiado, copia e cola, chat GPT, uma resposta que parece escrita só para qualquer pessoa, vai distanciar aquela cliente de você. Então, fazendo uma suposição, eu postei um brinco, chegou uma cliente, a Carla, perguntou valor, que hoje é assim, né? Você fala ou catálogo ou valor, a cliente não tem muito aprofundamento ali no primeiro contato. Valor, vou falar assim: oi Carla, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Juliana, serei sua consultora aqui do Original Joias e vou te ajudar no que você precisar. Esse brinco é um brinco banhado a ouro 18 quilates com 8 camadas de ouro, tá? Esse brinco tá saindo por R$ 69,90. E para te ajudar, eu também tenho um colar que combina perfeitamente com ele. Porque eu sei, Carla, que além de um brinco, você precisa ter um colar que combina para montar um look completo.
Agora fala para mim, onde você pretende usar esse brinco? É para você mesma ou para presentear alguém? Olha a diferença de eu falar assim: "Oi, R$ 69,90. Fim. Você não gerou nenhum aprofundamento, você não gerou nenhuma intenção, nenhuma vontade da cliente querer continuar a conversa com você. Então, um atendimento, ele tem que ter ser atencioso. Aí, Gilma, se a pessoa manda mensagem meia-noite, 2, 3 horas da manhã, deixa a mensagem automática falando que seu horário de atendimento é das 8 às 5, enfim, qual vai ser o seu horário. Mas quando você ter o primeiro contato pessoal ali, mandando a mensagem, você com a Carla, que seja o melhor atendimento. E uma coisa importante também, sempre deixe essas mensagens automáticas fora do horário de serviço, para as pessoas não acharem que elas não estão sendo respondidas, que você não quer responder, ou que às vezes seu perfil não é falso, seu perfil é falso. Então ela mandou uma mensagem ali meia-noite, tem muita gente que faz isso. Se for responder 10 horas da manhã, às vezes ela acha realmente que aquele perfil não está mais ativo. Então deixa uma mensagem automática lá, falando: "Oi, meu horário de atendimento é a partir das 10 e tal", e aí você responde no horário correto. Mas é sempre importante a cliente ter todas as informações para ela não ficar no escuro, não ficar no vácuo. A gente colocou uma robô que trabalha para a gente fora do horário comercial, ela chama Lina. A gente colocou uma empresa de inteligência artificial que justamente ela ajuda nesses atendimentos fora do horário de serviço. Então, inclusive em todas as línguas, tá, gente? Isso é muito legal. Se vem algum cliente de fora do país, em qualquer língua, até russo, ela vai lá e responde. Isso é muito legal. Mas as plataformas como Instagram, WhatsApp, elas já têm ferramentas automáticas de respostas automáticas que você coloca fora de horários comerciais. Então é muito importante ter algum tipo de informação que o cliente consiga trabalhar fora do seu horário de serviço. Então coloca nessa mensagem automática seu catálogo já explica a forma de pagamento, a forma de envio, em relação ao frete. Todo dia deixa uma mensagem automática com todas as informações para você conseguir manter esse cliente aquecido até você conseguir entrar em contato efetivamente. Agora vamos à experiência de entrega, onde todos os sentidos vão entrar de uma vez só. E esse é um bloco onde ele é o mais transformador desse episódio. E é onde a Semijoia tem uma vantagem enorme sobre qualquer outro produto. Porque semijoia é algo delicado, pequeno e pede uma apresentação à altura da qualidade e do valor do seu produto. O visual é o primeiro sentido. A embalagem precisa ser bonita. Antes mesmo dela abrir, a caixinha que ela vai receber tem que ter a identidade da marca. Então, se você envia pelos correios, invista numa caixinha que. Então, se você envia pelos correios, já invista numa caixinha ou aqueles sacos, né, de proteção que tem a colinha, já invista num produto personalizado. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. Tem várias técnicas hoje em dia. Você consegue comprar, vamos pôr o saquinho liso e colocar um carimbo, colocar um adesivo, ou na própria caixa de papelão, você pode carimbar dentro dela, pode colocar um adesivo. Existem várias maneiras mais baratas para você entregar personalidade. Não é dinheiro que faz a personalidade ser melhor ou não tão melhor assim. É, na verdade, o seu cuidado. É você pesquisar as melhores alternativas para o que você tem no momento. Eu tenho clientes que utilizam essa cartela branca, colam o adesivo nela e revendem. Elas não investem em novas cartelas. São maneiras de você personalizar sem investir muito e não perder a sua personalidade. Então, o primeiro sentido é a visão, é o jeito como a mercadoria vai chegar na mão da cliente, como vai chegar aquele pedido. Então, tem que ter uma caixinha, tem que ter um saquinho personalizado. Se você vende presencial, tem que ter uma sacolinha de papel com uma caixinha dentro. Gente, tudo isso você gera valor no seu produto. É muito melhor do que pegar um saquinho, enfiar ali a semijoia no saquinho mesmo e vender. Isso você faz muito com acessórios ou bijuterias. Agora, semijoia, que é um degrau abaixo da joia, se a pessoa não quer uma joia, ela compra. Se ela não quer uma semijoia, ela compra uma joia pura. Como que você vai investir pouco nisso? Vou trazer uma realidade para vocês. Tem semijoia que custa mais caro que uma joia pura. Porque a semijoia, quanto mais pesada ela é, mais cara ela é, certo? Agora você imagina um brinco de bolinha de ouro maciço, vai custar hoje em torno de uns 600, 700 reais. Tem colares pesados de semijoia que custam isso.
E por que que o meu brinquinho de bolinha, de joia maciça, vem numa caixinha dura, num saquinho todo bem arrumadinho, e o seu colar, que é mais caro, vem num saco enviado para você, de qualquer jeito? Então, nós precisamos valorizar o produto que nós temos em mãos. A Semijoia tem ouro, tem ródio, tem platina. Então, ela tem que ser valorizada, ela tem que estar ali numa embalagem super bonita. Então, invista sem dúvidas nenhuma num saquinho e numa caixinha para você poder entregar o produto para o seu cliente. Quando a cliente olha para o pacote antes mesmo de abrir, ela já sente que vai receber algo de especial. E esse sentimento de antecipação é parte da experiência. Depois da visão vem o tato. O papel de seda macio entre os dedos da cliente, a fita de cetim que ela vai desembrulhar, uma caixinha com uma textura firme, um saquinho de veludo, organza que vai estar dentro da pecinha. Semijoia dentro de um saquinho de veludo, gente, parece joia. A mesma peça dentro de um saco plástico parece bijuteria. O material da embalagem reposiciona o produto sem mudar nada nele. É como eu falei, o mesmo produto entregue de maneiras diferentes, a experiência vai vir diferente. Depois do tato, a gente tem o olfato, que ele é super subestimado, gente. E ele é o mais poderoso em termos de memória. Um sachê perfumado dentro da caixinha, um cheirinho que você coloca na caixa ou no papel, qualquer aroma que combine com a identidade da sua marca vai criar uma memória olfativa. A cliente vai abrir o armário semanas depois e vai sentir aquele cheiro e vai lembrar de você, não da peça que ela comprou, de você. E isso é posicionamento de marca. O outro sentido é a audição e entra no ritmo do unboxing. Quem ama ficar vendo vídeos de unboxing, as pessoas batendo a unha nas coisas, bateram na caixa, bateram no papel. Enfim, o papel sendo desdobrado, a caixinha sendo aberta, o laço sendo puxado. Gente, essa parte sensorial, esses sons, eles criam uma cadência de descoberta que vai aumentando a antecipação a cada segundo da cliente. E depois que ela abrir toda a embalagem, ela vai ter o quê? Aquela semijoia maravilhosa, aquele brilho que reluz de ouro, aquela peça, aquele peso que ela vai pegar na mão, o metal polido. Gente, esse conjunto de sensações, quando tudo for pensado com muito cuidado e um fazendo sentido com o outro, é o que faz a cliente tirar foto, postar nos stories, marcar você e contar para todo mundo onde foi que ela comprou. É essa sequência de sensações pensadas que fazem sentido com a sua marca, que vai gerar uma experiência de compra incrível para sua cliente e com certeza ela vai voltar a comprar. E aí nós temos o grande momento onde ela vai se transformar. Como assim, Gil? Ela vai colocar a semijoia. Esse, para mim, é o momento mais especial de toda a experiência. E que só a semijoia proporciona de um jeito tão imediato e poderoso. O momento em que a cliente coloca a peça pela primeira vez, ela vai pegar o brinco, vai colocar na orelha, vai olhar no espelho ou no celular e em segundos, literalmente segundos, ela vai se sentir diferente, mais elegante, mais arrumada, mais ela mesma. E você precisa fazer parte desse momento, mesmo sendo online. Como? Incentivando ela a viver isso conscientemente. Então, no cartãozinho você pode escrever: coloca a peça, olha no espelho e sente a diferença. E depois você me fala o que você achou. Porque semijoia não é só um acessório, é a última coisa que você coloca e a primeira coisa que as pessoas vão notar. E quando a cliente vive esse momento com consciência, quando ela realmente para sentir essa transformação, ela não vai esquecer. E quando ela não esquece, ela volta a comprar. Então, tudo é experiência do cliente, é você envolver a cliente no processo também. Então, ensine ela a se posicionar, ensine ela como montar os looks, ensine ela a como tirar uma foto bonita do look de semijoia dela. Tudo que a gente faz com intenção, que a gente faz com vontade que a cliente se sinta bem, se sinta bonita,
vai voltar para você gradativamente com toda certeza. E agora falando sobre intenção, me veio na cabeça sobre realmente o bilhete que vai dentro da caixa do pedido. Ou se é uma venda presencial, um pouco mais difícil, né? Você vai conversar com a cliente, vai esboçar seu sentimento, sua reação, enfim, você tem que realmente, quando você for vender de forma presencial, se envolva com a cliente, tá? Como eu falei, você pergunta onde ela vai usar, quem ela vai presentear, pega o contato dela, pega o WhatsApp, depois de alguns dias, manda mensagem, pergunta se ela usou a peça, o que que ela achou, ou o que que a pessoa que recebeu o presente gostou da peça, o que que ela achou, enfim, se envolva com a vida da cliente, porque esse sentimento, essa conexão que você gera com os clientes, vai formar um elo de amizade. E aí quando ela quiser comprar uma peça, em vez de ela procurar um novo fornecedor, ela vai procurar com você primeiro, porque vocês formaram um elo de conexão. Então no presencial é muito importante ter essa conexão, esse tete a tete. Agora, quando é de forma online, que você está enviando na casa da pessoa, tem que ter um bilhete de conexão dentro também. Então, o nome da cliente, falando: "Espero que essa peça que você escolheu faça muito sentido para você, que esse casamento que você vai, você se sinta maravilhosa com a semijoia, que esse presente que você vai dar para sua mãe, ela ache maravilhoso, conte sempre comigo", enfim, tem que ser um bilhete especial, designado especialmente para aquela cliente, não pode ser algo muito genérico. Quando uma cliente lê um bilhete feito para ela se sente que existe uma pessoa do outro lado que se importou em criar aquele momento para ela. Semijoia é um presente para si mesma ou para outras pessoas. E presente pede intenção, pede cuidado. E você é essa pessoa. E o cartãozinho é uma prova disso. Então, invista num cartão, numa cartinha, na hora de enviar o seu pedido. Acho importante trazer também que os cuidados com as peças têm que fazer parte da experiência. Então, orientar sobre os cuidados com a semijoia não é burocracia, tá? É parte da experiência. Quando você ensina a cliente a como cuidar, a usar, como guardar, o que evitar e como conservar o brilho das semijoias, está dizendo para ela uma coisa muito importante. Essa peça tem valor e você merece que essa peça dure. Então, dentro do seu pedido, tem que ter um cartão de bons cuidados, um cartão de garantia, instruções do que pode e o que não pode fazer, porque a experiência vai vir depois também. Se a peça vir dar algum problema, perder a cor, perder o brilho, oxidar, porque tem um suor excessivo, ou a pessoa teve um mau uso, tem que ter a informação prévia. Ela não pode sentir que ela foi abandonada. Então você pode falar assim, ó, lembra que eu te mandei um cartãozinho falando que tem ali os cuidados básicos? Se a pedra caiu, eu não consigo te ajudar, mas eu consigo, ó, oferecer uma outra peça com um desconto especial para você. Um exemplo, tá? Não tô falando que você tem que fazer isso de desconto, mas é um exemplo. Agora, se você não falou nada, se você só vendeu a peça, você entregou e ela deu um problema, e só depois você vai querer falar para ela que aquela peça não tem garantia, ou que ela não usou da maneira correta, toda a experiência que você fez desde o começo morreu. Acabou, porque faltou informação. Então, a informação te previne de muitas dores de cabeça. Então, coloque um cartão de bons cuidados, coloque um cartão de garantia, porque isso vai te precaver de dores de cabeça futuras e também de manter o seu relacionamento com a cliente estável. Maravilha! A encomenda foi entregue, a cliente se abriu, se transformou, se emocionou. E agora vem uma etapa que a maioria das vendedoras ignora e que é o que separa quem tem uma cliente fiel e de quem tem clientes ocasionais. 2 ou 3 dias depois da entrega, você manda uma mensagem curta, calorosa, sem querer vender nada. Oi, fulana, queria saber se você chegou a usar a peça, você está amando usar, tem alguma dúvida sobre os cuidados? É só me chamar, eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Esse gesto diz uma coisa que a cliente não espera ouvir. Você importa para mim além da venda. E se ela responder positivamente, aproveita para pedir o depoimento. Uma foto usando a peça, um áudio contando o que a cliente achou. Cliente satisfeita que vive a experiência completa faz isso de bom grado. E o depoimento dela, real, espontâneo, com a peça no corpo, é a propaganda mais poderosa que você pode ter. Porque quando outra cliente em dúvida vai entrar no seu perfil e vai ver os depoimentos, as pessoas usando e amando,
ela ali já foi convencida. Ela vai se decidir a comprar porque ela viu a sua cliente usando. E quando você se mantém calorosa e presente, a cliente sempre vai lembrar de você. E eu sempre falo que as vendas por semijoia, elas são feitas no impulso da cliente. São poucos os momentos que a cliente acorda e fala: nossa, que belo dia para eu comprar um colar de Riviera, um colar fita. Não é sempre que isso acontece. Mas quando você se mantém presente e oferecendo a mercadoria, uma hora ou outra ela vai comprar. Então, pós-venda serve como um relacionamento, de você manter um relacionamento, você entender o que você pode melhorar ou o que você está acertando e também oferecer. A cliente vai falar assim: nossa, eu gostei muito daquela Riviera. Inclusive, tem uma amiga minha que está querendo uma igual. Vou te passar o contato para ela. Ó, ela lembrou naquele momento que você chamou ela, tem uma amiga que quer comprar uma Riviera igual. Ou ela fala: inclusive, eu vou ter um casamento, vou ter uma festa que eu tô querendo um colar X. Aí você vai fazer a venda. Então, quem se mantém sempre ali presente vai fazer mais vendas com toda certeza. Recapitulando tudo, gente, a semijoia é uma experiência por si só. Quando a pessoa ela procura uma semijoia, ela está procurando se sentir mais bonita, mais confiante, mais presente. Então vocês precisam aproveitar esse momento dela, que ela está suscetível a aumentar a autoestima dela e entrar com tudo que você tem direito. Então é a pré-venda, é um perfil bem montado, bem apresentado, é uma entrega bonita com caixinha, com sacolinha, com papel de seda, com cheiro diferente, uma peça bem embalada, é um cartãozinho que você vai colocar ali dentro, é um pós-venda diferenciado. Tudo isso gera uma conexão e você consegue fidelizar as suas clientes. É muito mais fácil você vender para quem já comprou de você de uma vez do que você abrir novas clientes. Vocês concordam comigo que é muito mais difícil você ficar apresentando a empresa, explicando sobre garantia, sobre qualidade para quem não te conhece, do que vender para quem já compra de você? É muito mais fácil. Então, quando você cria essa experiência, tanto de pré, durante e pós-venda, você fideliza as suas clientes e elas vão voltar a comprar com você. E como eu falei, não precisam ser grandes investimentos. Existem investimentos bem baratos, você compra sacolinhas mais baratas, adesivos mais baratos, você tem que ter criatividade e fuçar. A maioria das coisas que eu aprendi na minha vida nesses 17 anos, eu fucei, ninguém me ensinou. Tanto que eu abri esse podcast para poder compartilhar o que eu gostaria de ter escutado lá no comecinho. Tudo comigo, 90% foi porque eu fuço muito, eu pesquiso muito, eu sigo outras empresas, eu sigo empresas na gringa, eu sigo tendências, eu olho Pinterest, enfim. Você tem muitas alternativas para oferecer uma experiência diferente. Aí, Gil, agora todo mundo na minha cidade faz igual. O que eu posso fazer de diferente? Fuça. Se todo mundo tá colocando bombom dentro, coloque um lacinho de cabelo. Tá todo mundo colocando um lacinho de cabelo, coloque um espelho. Então, fuce. Existem milhares de produtos complementares com semijoia. Semijoia é beleza, então beleza envolve maquiagem, beleza envolve cosmético, beleza envolve, como eu falei, espelhinhos, cor de cabelo, tudo. Gente, beleza é beleza. Semijoia é uma gama de produtos em meio a diversos de beleza. Então você consegue montar kits, inclusive. Vamos supor, agora chegando o dia dos acho que foi o dia dos pais, já chegando. Dia dos pais. Teve cliente minha que montou kit com a semijoia, e aí tinha um perfume, um cosmético, um pós-barba, tudo numa cesta e vendeu o kit completo para as clientes. Então, uma coisa, ela é complementar da outra. É tudo questão de você proporcionar a melhor experiência possível. E se esse episódio fez sentido para você, por favor, curte, comenta, compartilha com quem gostaria de proporcionar a melhor experiência de compra para suas clientes. E fico muito feliz de você estar aqui comigo mais uma semana. Um grande beijo e vejo vocês a semana que vem. Tô meio gaga hoje, gente, mas estou aqui presente. Tchau!